Cheguemos a um novo vídeo como prometido, porque o vídeo do canal ao vivo não valeu de nada. A imagem saiu totalmente um abstrato de negligência negativa, deu de ver nada. Então, como prometido, vamos ao vídeo, né? Eu falei que ia colocar ali o mesmo vídeo, né? A gravação. Deram sorte, vocês deram sorte porque meu esposo gravou junto. Mas então, sejam bem-vindos ao canal Vini Portugal com Cardoso. Eu sou Cleia Cardoso e vou contar um pouco do Castelo de Tomar, o Castelo Templário e do Convento de Cristo, que fica no coração do castelo, né? Então, assim, se você não é inscrito, deixa o like, comente, compartilhe, né? Se inscreva, ativa o sininho, né? E então, assim, você já, né? Você já imaginou, né? Imagine, né, a emoção de você entrar num castelo, né, fundado pela Ordem dos Templários, né, em 1160, né? O Castelo de Tomar, né, Portugal, foi construído pelo Grão-Mestre da Ordem, né, uma organização que existiu por uns 2 séculos, né, durante a Idade Média nos séculos XII e XIII. Os templários ajudaram os portugueses a reconquistar o território que estava dominado pelos mouros. Em troca, receberam grandes domínios de terra e, claro, muito poder político. E vocês nos perdoem, nos desculpa pelos cucu das galinhas ali da vizinha ali, porque aqui onde eu moro, a vizinha ali cria galinha ali, fica solta ali, então, mas não dá nada. Bora por aí, né? Nesse vídeo, né, eu conto para vocês um pouco sobre a história dos Templários em Portugal, a história do Castelo de Tomar e do Convento de Cristo. O Castelo de Tomar foi construído com o objetivo de criar uma linha defensiva entre Santarém e Coimbra, que na época era a capital do recém-criado país. Na verdade, a construção começou no dia 1º de março de 1160, mas durou 44 anos. Enquanto isso, uma vila abaixo do castelo também surgiu e foi crescendo ao longo dos anos. Em 1418, sob o governo do príncipe infante Dom Henrique, que foi mestre da ordem, a antiga construção militar tornou-se também casa dos cavaleiros monges com a construção do Convento de Cristo. A construção foi continuada por Dom João III, né, e Dom Manuel, né, I. E por fim, a dinastia filipina completou a reformulação do lugar. A história da Ordem dos Templários, para quem precisa se lembrar, a Ordem dos Templários ou a Ordem dos po pobres, né, cavaleiros, né, de Cristo e do Templo de Salomão, foi fundada após a Primeira Cruzada. Para proteger os cristãos que queriam fazer a peregrinação para Jerusalém, os cavaleiros templários também eram monges, deviam fazer voto de pobreza e castidade e só se vestir de mantos brancos com uma cruz vermelha. O símbolo da ordem era um cavalo montado por 2 cavaleiros. Veja bem, esse tal do voto de pobreza rolou só no mundo das ideias. Mesmo os templários acumularam uma fortuna e muitos segredos com as cruzadas, mais do que o suficiente para gerar vários rumores conspiratórios, né? E travei a língua. Na Europa, o que causou, né, perseguições pelo rei da França, até que em 1312 o Papa Clemente dissolveu, né, a ordem, mas você se lembra que eu contei que aqui em Portugal eles tinham uma excelente relação com a família real? Com a família real, né? Pois é, eles criaram a Ordem dos Cavaleiros Nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu todas as propriedades e privilégios dos Templários. Basicamente, só mudaram de nome. Mantiveram os mesmos símbolos e o mesmo poder, como a visita ao Castelo de Tomar, né? Bom, vamos lá. O castelo conta no total com 9 claustros de arquitetura gótica. Entre as igrejas, dentro do Convento de Cristo, encontra-se a impressionante charola e o Oratório dos Templários, construído no centro de um
polígono é cheio de esculturas, estou travando, e pinturas. O outro ponto importante da visita são a sala do capítulo e a janela manuelina, que representa bem o estilo arquitetônico desse rei, com símbolo da expansão portuguesa. Por lá ainda dá para visitar, né, os aposentos domésticos onde os monges moravam e pequenas capelas. Ah, Jesus! Fortificação românica, né, construída no século XII pela Ordem do Templo, em local estratégico para a defesa do território de fronteira e suporte no avanço da conquista alentejo, sobre estruturas urbanas muçulmanas fortificadas, tendo recebido algumas adaptações de pirobalística, é uma barbaca, né? Uma barbaca no século XV, podendo ser considerada a ex-libris, né, das fortificações templárias em Portugal, não só pela grande dimensão, como pelas soluções arquitetônicas adotadas. Segundo Mário Barroca, a sua estrutura, né, né, denotando, né, concebida para albergar a sede da ordem, segue o modelo das fortificações típicas do sul, composto por almedina, pátio e alcaçova. Está disposta na zona mais alta da colina e, e desenvolvida, né, entre dois polos, o militar, com o castelo que constitui o último reduto e o religioso com a charola, que servia simultaneamente de torre de defesa para o mesmo autor. As obras decorrem entre 1160 e 1169 e nossa, que travação, e absorveram, né, todo o esforço construtivo da ordem durante uma década, o que explica a rapidez da construção e a inexistência de obras noutros castelos, né? Até 1171, as estruturas da alcaçova do castelo, né, e da almedina com planta poligonal irregular implantam-se magistralmente aos contornos irregulares do terreno, formando esporão e apresentam ao longo de todo o seu perímetro exterior possante e volumoso a labor pétreo, de modo a manter afastados os engenhos, guria, que tá te dando hoje, de assalto e aos assaltantes, sendo apenas interrompidos nas portas. São compostas por muralhas reforçadas por torres ou cubelos quadrangulares e Ux, semicirculares, estes abertos na gola de paramento, aprumados em alvenaria de pedra, revelando sucessivas reformas ao longo do tempo, rematados em parapeito com ameias de corpo largo, rasgadas por troneiras cruzetas, que apenas numa pequena parte do castelo deve corresponder à reforma do século XV, e sendo as restantes fruto das obras de restauro da e seteiras retilíneas, em alguns cubelos em dois níveis interiormente percorridos por Algarve. Segundo Mário Barroca, a inovadora solução arquitetônica do Alabor inspira-se na arquitetura militar dos cruzados no Próximo Oriente, com a qual o mestre Waldim Paz tomou contato durante os 5 anos que ali permaneceu, nomeadamente, pois, dos castelos de Suane, do Principado de
Antioquia e no de Crato dos Cavaleiros, na fronteira norte do Condado de Trípoli, ambos com Alabor nos núcleos centrais dos castelos. O Alabor será utilizado noutras fortificações, especialmente pela Ordem a envolvê-las parcial ou completamente, como no caso do Castelo de Montalvão. Contudo, em nenhum dos casos atingirá extensão, dimensão e volume semelhante ao empregue em tomar. O castelo assediado a partir da alcacova possui planta poligonal de pequenas dimensões e é composto por duas torres, mais altas que as muralhas, uma quadrangular e outra pentagonal, que permitiam cobrir as portas do pátio e do castelo, respectivamente, uma prismática mais baixa a meio da frente exterior e ampla torre de mensagem retangular no interior do reduto, perto da entrada, possivelmente isolada e posteriormente interligada. A muralha comandando todo o sistema defensivo e controlador. O acesso possui a labor a contornar não só toda a muralha virada ao exterior, mas também na face virada ao pátio e à alcacova, onde foi desbastada nos restauros do século XX. O único portal de acesso é sencentista de verga, reta com decoração já imperceptível. A torre de mensagem, a mais antiga que se conhece em Portugal, é datada por inscrição não tem alabor, como noutros castelos da ordem, possivelmente devido à extremidade do pátio, né? Os parâmetros reaproveitam, né, silhares de construções romanas, visigóticas e moçárabes, refletindo o ritmo acelerado da construção e a zona superior resulta de um alteamento ou reconstrução do século XV, data em que se abrem as troneiras cruzetas. Interiormente tem 4 pisos, o térreo fechado acedido por alçapão e os superiores, né, o pavimento cerâmico antigo e coberturas em abobadas renascentistas, sendo o seu acesso sobrelevado. O pátio possui pequenas dimensões, sobretudo devido aos edifícios aí construídos que determinaram a abertura de janelas conversadeiras retilíneas na muralha nascente e outros vão na torre de menagem. No século XV e XVI contém ainda cisterna de planta em V de 2 naves, vencionadas por arcos. A alcacova desenvolvia-se a partir do castelo até a charola, e foi parcialmente ocupada com as construções do convento mais próximo do castelo. Subsistem os restos dos passos mestrais ou henriquinos da primeira metade do século XV, com parâmetros do piso térreo de bastante espessura, integrando junto à muralha norte escada de caracol e tendo a ponte de dependências separadas por amplos arcos apontados e o piso superior com janelas conversadeiras rasgadas na muralha norte e na fachada a sul, e virada ao pátio a charola que integrava a frente noroeste da muralha e cuja construção talvez seja geralmente posterior.
a fortificação, substituindo possivelmente uma outra torre mais simples, deveria ter a dupla função de templo privativo da ordem e defesa. A sua tipologia procura evocar dois dos mais relevantes monumentos sagrados do cristianismo: o Santo Sepulcro e o Templo de Salomão. No século XVI, foi transformada na Capela Mor de um templo longitudinal maior, a partir do qual se construíram várias outras dependências conventuais que trucaram a fortificação na frente poente. Segundo Lacerda Machado, a alcaçova devia ter uma pequena porta da traição aberta na muralha nascente, nas imediações da charola. O pátio, bastante amplo, desenvolve-se entre a alcaçova e a almedina, separando-se de ambos por muralha ameada com porta. Pelo menos a partir do início do século XVI, permanece desimpedido, tendo sido talvez nas obras de embelezamento para a recepção do rei Dom Felipe I, em finais da centúria, reestruturado e alterado em cerca de 2 metros, conduzido ao taipamento da porta que ligava ao Medina, atualmente apenas visível na face sul, no ângulo sudeste do pátio, onde se faz a inflexão da muralha. A Torre da Rainha, com ampla quadra, foi reformada por Dona Catarina em 1563, tendo recebido janelas maineladas nas faces viradas à cidade. Em frente destas, 3 anos depois, foi construída ampla cisterna retangular com porta, contento, cartela, escrita e interior abobado, ambos de decoração renascentista. Perto da Porta do Sol subsistem vestígios tardo-medievais da igreja de Santa Maria, que, desde o século XII, servia a população intramuros. A Almedina desenvolve-se no limite sul da fortificação, na zona mais baixa e acompanhando o declive da colina, tendo sido abandonada pela população no início do século XVI por determinação de Dom Manuel, de modo a reservar toda a zona intramuros ao convento, a denominada Torre da Condessa, no limite sudoeste, em planta circular, e foi reformada no século XX. A partir desta, a muralha infletia para norte até a charola, subsistindo apenas um pequeno troço de muralha e outro de labor, este sob a fechada poente da inacabada casa do capítulo dos cavaleiros. As portas de acesso ao recinto fortificado, que a do pátio, Portal do Sul, a nascente, que era a da Almedina, Porta do Sangue, a sul, rasgam-se em panos de muralha bastante retratas e protegidas pelo próprio labor, e por torres, sendo a do pátio coberta por um cubelo semicircular, e pela torre poligonal do castelo, e a da Almedina flanqueada por torres quadrangulares que permitiam tiro, flanqueando o do Sol. Tem arco apontado de feitura mais tardia e do Sangue, arco de volta perfeita, assim manda na face anterior por cruz lanceolada. A zona entre a Torre da Rainha e a Porta do Sangue tem cubelos com seiteiras rasgadas em função do labor, permitindo não só tiro flanqueado sobre a muralha, mas também tiro direto sobre a base do labor. A
A barbaca da porta, construída no século XV para reforço da Porta do Sol, não possui labor, e as muralhas são aprumadas e rematadas em parapeito de ameias de corpo largo com troneiras cruzetadas. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, pela rica história de Tomar, né? Esperamos que tenha desfrutado deste passeio pelo imponente castelo templário, o fascinante convento de Cristo e o majestoso aqueduto dos Pegões, né? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo se você gostou do nosso tour virtual. Inscreva-se no nosso canal para mais explorações históricas e culturais. Estarei fazendo outro vídeo para falar sobre o aqueduto dos Pegões, que é o que foi construído para abastecer o convento, né, de Cristo, né, de água, né? E é isso. Então, obrigado por assistir ao vídeo, por estar até aqui, por nos acompanhar no Instagram, no TikTok, né? E por ser inscrito, se você não é inscrito, se inscreva, comente, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vitor, vindo em Portugal. Eu vim de longe do Brasil, com sonhos grandes e um coração gentil. Agora aqui em Portugal, sinto a brisa do mar toda especial. Vida em Portugal, uma terra de histórias, sonhos e realidades repletas de memórias. Em cada esquina flores a brilhar. Venha comigo, vamos juntos explorar. Josemar ao meu lado sempre a apoiar. Minhas filhas Helena e Yasmin, a iluminar.